Bom dia, pessoal, tudo bem? Que bom podemos estar estudando novamente a Palavra de Deus. Antes de darmos continuidade ao nosso estudo em Provérbios, vamos fazer a nossa oração? Ó Deus, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigado por podermos estar, Senhor, ouvindo e estudando a Tua Palavra. Que o Senhor coloque ela em nossos corações e possamos sempre, Senhor, praticá-la em nosso dia a dia. Abençoa a nossa semana, é o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, semana passada nós vimos alguns provérbios, nós terminamos de ver, o capítulo 1, do 1 ao 7, em especial o versículo 7, que falava sobre o temor do Senhor. E nós vimos que o temor do Senhor é viver com sabedoria, porque o livro de Provérbios tem essa temática. Lembram que a gente falou? É o livro de sabedoria. É um livro que trata sobre as questões da vida cotidiana. É toda essa orientação que Deus nos dá sobre a sua sabedoria. E ter sabedoria significa buscar o temor do Senhor. E desprezar essa sabedoria é ser tolo. Então, nós falamos sobre isso na aula passada. E fizemos a reflexão, Qual que era as características do sábio, da vida sábia que a gente precisava ter. E qual característica do tolo que se a gente tinha, que a gente tem que deixar para trás. E hoje nós vamos ver mais alguns provérbios, certo? Nós vamos ler alguns provérbios e vamos pensar sobre o que se trata, de qual temática da nossa vida cotidiana trata o provérbio que vamos estudar hoje. Então vamos lá abrir primeiro em Provérbios 13, 4. E vamos lê-lo. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Agora vamos ler o 15, 19. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. Agora nós vamos ler o 19, 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. E agora nós vamos ler o 21, 25. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Então a gente leu só alguns provérbios, mas que tratam sobre essa temática cotidiana de algumas ações que nós fazemos, às vezes, E fala sobre o quê? Vocês sabem? Esses provérbios tratam sobre o quê? Estão vendo aí, na tela de vocês a foto, O gato mais preguiçoso. Então é isso, é sobre a preguiça, isso mesmo. É isso que nós vamos falar um pouco agora, sobre a preguiça. O que a preguiça faz, Primeira coisa é que ela paralisa a pessoa não quer fazer nada, não é isso? Então a preguiça, ela impede a pessoa de viver, impede a pessoa de construir algo, de fazer algo e de conquistar alguma coisa. A preguiça, ela é um comportamento que precisa ser deixado para trás, é um comportamento que precisa ser superado. A preguiça, ela é uma inimiga silenciosa, porque ela vai aos poucos paralisando, como eu falei, a pessoa fala, hoje não vou, hoje não quero, hoje não tô afim. E aí a pessoa, ela não vai construindo nada, ela não vai desejando nada, ela não vai traçando objetivos, não vai criando amizades, não vai produzindo nada durante a sua vida. E ao contrário, ela perde todo o tempo dela. É como se pegasse a água escorrendo pela mão. A preguiça é assim, o tempo passa, o tempo escorre e o preguiçoso, ele não realiza nada. Então a preguiça, ela rouba a nossa vida e o nosso tempo.
A preguiça também, ela pode levar ao sofrimento. Sofrimento no presente, porque é isso que se fala. Se a pessoa não quer fazer nada, se a pessoa não se dispõe, o que ela vai construir de objetivo na vida dela? Então, no futuro, o que ela terá? Nada. E daí, o que ela vai ficar falando lá quando ela chegar no futuro? Do passado. Eu poderia ter feito isso. Se eu não fosse preguiçoso, eu podia ter feito aquilo. Então, ela vai ficar daí se lamentando, vai ficar sofrendo por coisas que ela poderia ter feito e não fez, porque estava impedida nesse estado de preguiça. Importante lembrar que a preguiça, ela não leva, assim, como diz, só a morte dos objetivos da vida diária, que é a nossa vida cotidiana, mas também a nossa vida espiritual, que é o mais importante. Porque se a pessoa ela tem preguiça de abrir a Bíblia para estudar, ela tem preguiça de entender, de ler alguma coisa que fale sobre Jesus, até mesmo de fazer uma oração, ou de falar de Jesus para outras pessoas, isso também é preguiça. E isso vai levando à morte espiritual. Se a pessoa não ora, não estuda, ela vai se afastando de Deus, vai se desligando de Deus. E se acostuma a ser assim. E isso é muito triste. É importante a gente lembrar agora que a preguiça, ela não pode ser tratada como uma coisa natural, como uma coisa normal. Por exemplo, porque fulano é preguiçoso, porque ele sempre foi assim preguiçoso, porque isso é da cultura do povo brasileiro, é um povo preguiçoso. Não, isso não é, porque como nós estudamos a palavra de Deus e nós sabemos, a preguiça não vem de Deus, certo? Lá vocês podem perguntar, mas lá em Gênesis fala que Deus descansou. Sim, nós vamos ler aqui o que fala o versículo para nós não confundirmos, certo? Se vocês quiserem abrir lá, vocês vão abrir lá a Bíblia de vocês, lá em Gênesis, e daí vocês vão ler aqui, ó. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, a palavra aqui, vocês têm que ter em mente que descanso é diferente de preguiça. Olha, se Deus que criou, né, a gente falou, um universo, o mundo, em 7 dias, ele abençoou o dia e aqui fala, e descansou de toda a obra que ele fez. É o fruto do trabalho de Deus, certo? Então, é diferente de você descansar, de falar, agora eu tô cansado, preciso descansar um pouquinho, depois eu vou e refaço ou vou fazer outra atividade, certo? Então, tenham essas palavras bem gravadas na mente de vocês. Descanso é diferente de preguiça, certo? Você não vai ficar eternamente descansando, é só um tempinho. Agora, preguiça não, preguiça a pessoa, né? A gente já falou, não vem de Deus, não procede de Deus e não é uma coisa normal. E o que não procede de Deus é porque procede do inimigo e está errado, ok? Mas como que nós podemos combater a preguiça, ajudar, né, as pessoas a se prevenir de quando você vê que a pessoa tá assim, né, que a gente falou, entrando nesse estado de que, tá preguiça, só fala disso, né, não quer fazer mais nada. A gente pode fazer com que a gente se lembre e a pessoa se lembre do quê? Da palavra de Deus. É o que a gente acabou de falar. Primeira coisa, a preguiça não vem de Deus. E daí você pode estar contando, né, a historinha aqui, que tem até uma musiquinha que a gente aprende quando a gente é criança, sobre a formiga, sobre o trabalho que ela faz. Vamos ler ali Provérbios 6. Vamos lá. Provérbios 6 fala aqui, ó. Ele tem a parte ali que vai do 6 até o 11, a advertência contra a preguiça. Mas nós só vamos ler o 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio.
Então ali, depois vocês leem o restante até o 11, mas aqui é o principal, né? É o que a gente tem falado, né, do temor do Senhor, que é buscar a sabedoria, viver com sabedoria. Então, quando ele fala aqui, ó, vê o exemplo da formiga que trabalha e ser sábio. Então, pratica o que a palavra de Deus está te falando. Então, é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Nós também devemos lembrar de Jesus. As palavras de Jesus quando ele esteve aqui. Lá em João 5,17, você pode depois abrir a sua Bíblia e ler, está dizendo lá, lhes disse Jesus, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, né, o exemplo de Cristo, de Jesus Cristo. Ninguém aqui você vê ficando sem fazer nada, né? Aqui mostram ações de você ocupar-se, de você movimentar-se, de você não ficar parado apenas observando, esperando que alguém te peça alguma coisa. Isso também faz parte de você ajudar sempre que possível, né? Você ter, a gente fala essa sabedoria, é você buscar ter uma vida que seja organizada, como a gente fala, né, nos pilares aqui, que a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, consiga organizar a nossa família, viver né, os princípios cristãos em família, possamos trabalhar também na igreja, dar um bom testemunho no trabalho, na escola, em todas as ações da nossa vida cotidiana, que é isso que o livro fala, das nossas ações durante os nossos dias nos ambientes que nós estamos, certo? Então não podemos ser preguiçosos, isso não vem de Deus, vamos repetir isso, é muito importante. E quando a gente pode fazer alguma coisa, que a gente faça essa coisa bem feita, né? Muitas vezes a gente tem um trabalho ou alguma coisa que você não gosto lá de limpar o banheiro, vou fazer bem rápido para terminar logo, mas você não faz bem feito. Ou mesmo um trabalho da escola, que fale, né, eu não gosto de ler, tem muita coisa para ler, eu só vou fazer um resumo aqui e já vou entregar. Não, nós devemos fazer as coisas bem feitas quando a gente for fazer, porque a gente tem que fazer como se fosse sempre para Deus as coisas, não para os homens. Então temos que se dedicar, se empenhar nas atividades que fazemos. A preguiça, ela não traz nenhuma conquista. Então a gente fala, as ações construtivas, elas são bem-vindas na nossa vida. Então a gente não precisa também fazer tudo sozinho. A gente pode ter ajuda, pedir ajuda sempre que preciso, certo? E fazendo só um link com essa questão que a gente viu dos provérbios aqui que falam sobre a preguiça, logo que tem outros que também falam. Mas a gente só viu esses para poder comentar um pouquinho aqui sobre outra questão, que é a questão da gente contentar-se com o que a gente tem e sempre estar grato, agradecer a Deus por isso, certo? Nós vamos ler ali Provérbios 15:15. E ali, no Provérbios 15:15, ele fala assim: todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Então, tá falando, se você tá aflito, se você fica sempre insatisfeito, reclamando, você vai ser o quê? Como está dizendo ali, certo? Você vai ter dias maus, nunca teus dias vão ser bons, porque você fica sempre aquilo querendo que você não tem, nunca, você sabe aquela pessoa que fala que nunca está contente com o que tem, só fica reclamando, porque a minha vida é isso, porque eu queria isso, porque como é difícil. Então tem a ver também com a preguiça em muitos casos, né? A pessoa ela não se move para conquistar essas coisas, ela fica ali só parada esperando. Então vocês estão vendo ali agora os slides que trazem uma pergunta. A primeira pergunta que nós vamos responder, vocês vão anotar, vão responder, porque na nossa aula do Zoom vocês vão ler depois essas perguntas, certo? Vai fazer parte de uma atividade. Você está contente com o que você tem? Então você vai relacionar 4 coisas importantes que você tem para você.
né? Você vai relacionar, vai escrever e depois você vai apresentar isso lá pra gente. Agora vocês estão vendo outro slide que fala ali: relacione 4 coisas que você gostaria de ter. Então, é que você ainda não tem. Você vai relacionar também. Vai escrever ali 4 itens, 4 coisas, certo? E agora, o terceiro slide que está aparecendo, está falando ali: leia os conselhos escritos nos provérbios e reflita como conquistar o que você escreveu, de acordo com o que está escrito em Provérbios 8:18. Então, você vai lá abrir o Provérbios 8:18. Vamos fazer junto um aqui para vocês verem. Então, Provérbios 8:18 está dizendo que riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Então, a palavra destacada aqui, com honra. Então, será que o que eu escrevi, essas 4 coisas que eu não tenho, eu preciso de honra para conquistá-las? Então, como que eu posso fazer? Então, vocês vão pensar nisso a cada provérbio que vocês vão estar lendo. Se eu quero, que nem no 11:28, vocês vão ler lá, ele vai ver que fala sobre o consumo, de a coisa te dominar, né? Você sempre querer mais, você não saber o limite do que você tem, de sempre estar querendo mais. Então, vocês vão estar pensando se as coisas que vocês relacionaram, né, estão dentro dos conselhos de provérbios, né? Se está dentro de viver com sabedoria, viver como sábio, certo? Então, vocês vão anotar daí, em cada coisa que vocês escreveram, aqui as palavrinhas do lado daí, se está com honra, se é no tempo de Deus, se é com justiça, com temor, certo? E daí, quando a gente tiver a nossa aula lá, a gente vai pedir para cada um estar falando. Vai fazer parte de uma atividade, certo? Então, hoje nós vimos mais um pouquinho dos provérbios, certo? Semana que vem a gente continua. Tenha uma boa semana. Até!